Olá, meu nome é Melina, sou professora de arte. Hoje nós vamos falar de Semana de Arte Moderna, modernismo brasileiro, especificamente para o nono ano. A primeira coisa que eu quero saber de vocês é o que vocês sabem, o que vocês conhecem sobre o modernismo brasileiro, a Semana de Arte Moderna. Ok, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar pelo contexto histórico, certo? Então nós vamos falar o que se passava naquele momento, né? Como que era a produção artística e tudo isso. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a Primeira Guerra Mundial acabou naquele momento, né? O Brasil ele fez 100 anos de independência de Portugal. A política do café com leite dominava a economia daquele momento, certo? O que vem a ser grandes cafeicultores e grandes produtores de leite, eles dominavam, né, os donos do Brasil daquele momento. A industrialização se aumentava a cada dia. Êxodo rural, o que é isso? São pessoas que moravam no campo, vão todos para a cidade. E os imigrantes também vão para São Paulo, né? Vamos falar de São Paulo, que é de onde nós estamos falando. Então, aqui surge as grandes favelas, né? Então, nós temos aqui algumas ilustrações, pós-guerra, a questão da política, né? Daquele momento, ok? E aqui nós vamos falar em específico da semana, né? Então, o que foi a semana de 22? Foi uma manifestação artístico-cultural. Nós tivemos dança, música, poesia, exposição de artes, de obras, pinturas e esculturas e tudo isso, e palestras também, né? Ela se passou durante a semana do dia 13 ao dia 18, lá no Teatro Municipal de São Paulo. Dá uma olhadinha aqui, que lindo, que maravilhoso que é o teatro, né? Ele ainda continua lindo. Temos aqui alguns artistas, uma ilustração que eu apenas coloquei, para a gente pensar objetivos. Quais são os objetivos? O que os artistas queriam com essa semana, com essa semana aí específica de arte, né? Eles queriam apresentar uma nova concepção artística, mesclando as inspirações europeias com temas nacionais. Eles queriam beber um pouco da fonte europeia, né? Mas do modernismo, tá, pessoal? Não é nada do tradicionalismo europeu. Eles queriam pegar essas fontes europeias, que nós vamos até citar já, misturado com temas nacionais. Queriam usar a brasilidade, certo? Aqui é uma imagem com recortes de obras, tá? Não é nenhuma obra específica. Aqui sim é uma obra específica, muito simbólica. Tarsila do Amaral retrata a cidade, certo? Porém, com o Brasil, né? Isso é de extrema importância também. Eu coloquei aqui também o de Cavalcante, mostrando que ele vai retratar todo o fauvismo de Matisse, porém, com o Brasil, certo? Então, essa brasilidade, as pessoas, os brasileiros estão aqui. Temos aqui essa obra também do Di Cavalcante, onde ele coloca essa mulata, a pele muito aparente, as frutas, a cana-de-açúcar, tudo isso muito simbolismo brasileiro, né? Aí nós vamos pensar, o outro objetivo importante para a gente falar é romper com o tradicionalismo e classicismo daquela arte de representatividade, apenas uma arte fotográfica, uma arte, né, muito polida, todo aquele classicismo a gente deixa para trás. Então nós temos aqui a Anitta, quando ela pintou esse quadro chamado A Boba, ela retratou uma pessoa que está à margem da sociedade, porque ela não era uma pessoa importante, em pose importante para ser retratada. Ela era uma mulher, né? Uma mulher, ela era uma mulher marginalizada com deficiência, né? E essa mulher, ela estava desfocada, né? Ela não está necessariamente em uma pose, ela tem muitas manchas, ela está toda amarela, que não é necessariamente a cor dela. Então, tudo isso, esse fauvismo todo, a Anitta trouxe, obviamente, de modernidade pra gente, né? Vitor Brecheret.
O Brecheret, ele trouxe esse movimento, essa limpidez, essa modernidade que o Victor ele trouxe nas esculturas pra gente, né? Victor Brecheret. Nós temos também uma obra muito significativa do antropofagismo de Tarsila do Amaral, ok? Aí nós temos, de onde vem tudo isso? Influências do expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo. Vou explicar um pouquinho melhor aqui. Dadaísmo, ou seja, aquela coisa da arte irônica, daquela arte não arte, tudo isso. Dos handmades, né? Aqui nós temos o fauvismo de Matisse, muito ali na nossa aboba de Anitta, né? Aqui nós temos o cubismo, esse cubismo de todos os ângulos, que você vai ver pedaços de coisas. Aqui o surreal, que é aquele ovo da Tarsila que a gente acabou de ver, né? E as pinceladas, o gráfico, né? O gestual de Van Gogh, o expressionismo. Principais artistas que eu coloquei aqui, são muitos, não são só esses, né? Di Cavalcanti, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, Victor Brecheret, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Heitor Vilas-Lobos, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Di Cavalcanti, simpático, gordinho, ele se retratava muito, a gente costuma brincar com esse assunto, e ele vai retratar muito dessas pessoas do carnaval, né? E muita pele aparente, muitas cores e o jeito, as pinceladas soltas, nada clássico, né? Temos aí Anitta Malfatti com a mesma obra, ficou redundante, né? Porque eu coloquei a mesma obra aqui, mas é uma obra significativa e importante para falarmos de Anitta, certo? Tarsila do Amaral, o Obapuru, um dos mais famosos dela, para simbolizar a antropofagia, né? Essa brasilidade. Victor Brecheret com esse monumento de São Paulo que é muito importante. Ele também traz essa modernidade, essa limpidez para essas pessoas, para esses, né? Aqui, para citar a literatura, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Temos Heitor Vilas-Lobos para falarmos de música, certo? E daí, nós vamos entrar um pouquinho mais na questão da nossa proposta, de comunicação visual. Qual que é a minha proposta, então? Nós vamos pesquisar, estudar um pouquinho essas questões dos cartazes, das revistas, toda essa comunicação das letras, das cores, dos desenhos e tudo isso, para nós desenvolvermos um convite. Qual é a proposta? Estamos lá em 1922, um tempo antes, vamos fazer um convite para entregar para as pessoas. Esse convite vai ser virtual. Ah, mas na época, tá, vamos fingir que na época tínhamos tudo isso e nós vamos desenvolver esse convite virtual, tá? Esse convite nós vamos fazer no Canva. Então, nós vamos ao laboratório de informática, não vai ser hoje, obviamente, que temos apenas uma aula. Na próxima aula, vamos para o laboratório de informática, nós vamos fazer uma leve pesquisa de tudo isso. Vamos desenvolver no Canva grupos com 3, no máximo, né? Duplas ou trios aí. E vamos desenvolver esse convite, tá? Então, nós vamos fazer isso de forma, fazendo uma análise, um estudo dessa gramaticidade, das letras. Então, essa comunicação visual mesmo, entra no design, tá? Temos também essa revista que é uma das mais importantes, tá? Então, essa revista aqui, teve 9 exemplares apenas, e ela foi uma revista que trouxe tudo isso que nós vamos estudar, tá? Eu vou colocar um videozinho. A primeira revista modernista a ser publicada no Brasil foi Claxo. Surgiu em São Paulo, logo depois da Semana de Arte Moderna de 1922. Saíram 9 números, entre maio de 1922 e janeiro de 1923. Seus editores pertenciam ao mesmo grupo que organizou a Semana de 22. Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida,
Rubens Borba de Moraes, informalmente liderados por Mário de Andrade. Sua modernidade já estava estampada na capa, com um design inovador para a época. A capa foi criada por Guilherme de Almeida, possivelmente inspirado pela capa do livro de Blaise Cendrars, elaborada pelo pintor Fernand Léger. Ousada e combativa, se esforçava para romper com o passado e defendia arduamente princípios da modernidade estética, em textos literários e críticos sobre literatura, artes plásticas, música e cinema. Cada número veio acompanhado de um encarte, com reprodução de obras de artistas como Anita Malfatti, Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral. Os colaboradores mais atuantes da revista foram Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Rubens Borba de Moraes e Sérgio Millier. Então é isso. Nós vamos fazer uma pesquisa e vamos desenvolver o nosso convite. Ok? Obrigada. Tchau, tchau.